Então, pronto, já estamos todos em live. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro com Pitágoras. Eu e a professora Luciana convidamos Pitágoras para que ele viesse aqui e falássemos um pouco sobre ele. E falar sobre Pitágoras não é muito fácil. Então, eu tive que eu deveria ter convidado um filósofo, um matemático e um músico, mas os filósofos estavam muito ocupados nesse momento, tá tendo várias lives de outras coisas e tudo mais. Então, eu vou fazer a parte do filósofo e do músico, e a professora Luciana vai fazer a parte do matemático, inspirada também pelo Pitágoras. É isso. Então, eu gostaria de, antes de mais nada, me apresentar. Meu nome é Mário Lima Brasil, eu sou professor do Departamento de Música da Universidade de Brasília, em composição, matérias teóricas, como contraponto, e ultimamente tenho trabalhado com música e suas interfaces, relacionadas com algumas áreas diferentes, para dar uma abertura maior aos músicos e aos outros, para ver as relações que a música tem com uma série de outras áreas, que muitas vezes a gente nem conhece. Então, chama-se Música Interfaces, é onde eu estou realizando pesquisas nessa área, e escolhi algumas, como, por exemplo, a filosofia, a matemática, e através da matemática, entrando aí também pela mecânica quântica, né? E hoje nós vamos ver essa relação, né, com a filosofia e com a matemática. E para fazer parte desse nosso encontro, eu convidei a professora Luciana, que é professora de matemática do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, e ela possui graduação em matemática pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em matemática pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e doutorado em matemática pela UNB. Tem experiências na área de matemática, com ênfase em geometria diferencial, atuando principalmente nos seguintes temas: superfícies em estados de Minkowski e caracterização de hipersuperfícies de Dupin. Realiza pesquisa em educação matemática na área de educação no ensino superior. Atualmente é tutora do programa de educação tutorial PET em matemática da UNB. E eu também sou tutor do grupo PET, né? PET Conexão de Saberes, Música do Oprimido, que também tem uma relação com a música, mas vista do ponto de vista pitagórico, né? Então, e isso é o que nós chamamos da musique. Então, nós vamos apresentar, né? A professora Luciana vai dar também as suas boas-vindas a todos, e depois eu vou começar fazendo a apresentação de Pitágoras, o filósofo e o músico. Ok, boa noite a todos, boa noite, professor Mário. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje para falar sobre Pitágoras, né, e suas contribuições para a matemática. Fiquei muito feliz com o convite, agradeço aí pelo convite, pela parceria de estar falando desse grande filósofo, desse grande matemático e desse grande músico. Dou boas-vindas também a todas as pessoas que estão aí participando com a gente, né? Minha família, os amigos, os alunos. Sejam todos bem-vindos. Acho que a gente vai ter alguns momentos aí de troca de experiência referente a esse grande matemático que é o Pitágoras.
Muito bem, então, agradeço a professora Luciana ter aceito o convite, e vamos agora começar, né, falando sobre Pitágoras, né? Vamos aqui adicionar a minha apresentação para vocês. Por enquanto ela está parecendo esquisita, mas eu acho que ela vai melhorar agora. Acredito que vocês estão vendo agora, vão ver já já. Vai aparecer para vocês daqui a alguns minutos a apresentação. Mas enquanto ela não aparece, falar sobre Pitágoras não é uma tarefa muito fácil. Por quê? Porque Pitágoras, ele foi principalmente um gênio, um filósofo da antiguidade, né? E que viveu de uma maneira muito hermética, muito fechado, né? Pitágoras, ele está dentro daqueles filósofos que nós chamamos de pré-socráticos, né? Os pré-socráticos, vocês não estão vendo ainda a minha apresentação, mas acredito que ela vai ser vista. Os pré-socráticos, eles vão se estabelecer em várias regiões da Grécia. E Pitágoras, que nasce em Samos, vai depois fundar a sua escola em Crotona, no que nós chamamos a antiga Magna Grécia. E alguns aspectos desse filósofo, pessoalmente, para a gente conhecer melhor, né, que é a minha apresentação não está aparecendo para vocês. Não, professor, a apresentação está certa. Pode prosseguir com a explicação. Pode prosseguir? Apareceu o mapa? Sim, ela está acontecendo normalmente. Ótimo, então. Então, muito obrigado. Então, vamos continuar aqui a nossa apresentação. Então, como eu dizia para vocês, pouco se sabe, na verdade, de forma concreta sobre Pitágoras, né? O que se sabe são fragmentos. Então, esses fragmentos dizem que Pitágoras nasceu na ilha de Samos, mais ou menos em 580 a.C., e que seu nome, na verdade, não é um nome próprio, grego, assim, né? Ele foi dado pela mãe dele, né? Porque ela visitou, quando estava grávida, uma pitonisa, a Pítia, e a Pítia previu, né, que Pitágoras seria um grande homem e queria modificar o mundo. Então, em homenagem a ela, a mãe dele deu o nome de Pitágoras. E Pitágoras dizem, né,
tudo isso, como eu disse, são fragmentos, pequenas coisas que se sobraram, né? Porque não se tem exatamente nada muito concreto sobre a vida de Pitágoras. Como eu disse, Pitágoras foi alguém muito fechado, muito hermético, né? Então, dizem que ele andou pela Índia, pelo Egito e pela Babilônia. E também até dizem que ele andou pela Pérsia. Sempre aprendendo, nessas suas viagens, todas essas relações que a gente vai estudar, né? Mas uma coisa interessante, né? Quando ele volta dessas viagens, ele vai fundar em Crotona uma escola de filosofia. Aqui tem outra curiosidade também muito interessante. Assim, alguns historiadores dizem que é um caso muito curioso, porque parece que a escola nasceu pronta, já tinha Pitágoras, já tinha ou seja, não tem aquele processo de construção, já apareceram os discípulos, ou seja, ninguém sabe exatamente de onde surgiu Pitágoras, de repente já surgiu a escola dele completa, então ele é muito envolto em mistérios, né? E uma das coisas importantes que esses filósofos pitagóricos acreditavam era que o mundo... Nós tínhamos esse pensamento nesse mundo arcaico, era o mundo do pensamento, o conhecimento, né, adquirido através do mítico e do místico, né? E os pré-socráticos começam a trazer para o pensamento filosófico a parte racional. Pitágoras misturava as duas coisas, talvez as três coisas, né? Então, os pitagóricos acreditavam que o mundo existia, teria sido criado por um arquiteto. Esse arquiteto teria criado o mundo inteiro, como nós o conhecemos. E teria designado a um demiurgo que estabelecesse as leis para que esse mundo existisse. Então, a realidade primeira, original e fundamental, ou seja, o que é primário e fundamental e persistente. Essas teriam sido as leis. E então Pitágoras, ao criar essa escola de filosofia, ele estabelece alguns preceitos que eram muito importantes, né? Eles vão cultuar ou incentivar a beleza, a harmonia, a pureza, o entusiasmo. E entre os discípulos de Pitágoras, nós temos os matemáticos, ou matematicoi, né, que são os aprendentes científicos, eram os que já eram membros mesmo da escola. E tinha os acusmáticos. Dizem que os acusmáticos, que eram os ouvintes, que eram os que estavam em provacionismo, que eram os que estavam ali para entrar na escola, tinham que ficar 5 anos sem nada falar. Eram os místicos ouvintes, né? E dentro da sua filosofia, uns aspectos muito importantes era a ética e a moral. Hoje no mundo está faltando um pouco dessa característica tão importante para o ser humano, né? Pitágoras também, junto com seus discípulos, acreditava também na metempsicose, né, que hoje nós chamamos de reencarnação, ou seja, a passagem por uma série de outras encarnações, onde você vai, aos poucos, se purificando. Mas aqui é interessante, porque para Pitágoras e para os pitagóricos, a purificação vinha através exatamente disso, da beleza, da harmonia, da pureza, do entusiasmo. Vinha também da filosofia. Aliás, Pitágoras é que cria esse termo. Quando perguntaram para ele se ele era um gênio, se ele era... Ele disse, não, eu sou apenas um philos zophos.
que significa assim, exatamente o amante da sabedoria. Eu apenas sou um amante da sabedoria. Né? Também poderia se obter essa purificação através da matemática. Também poderia se obter a purificação através da geometria, da astronomia e da música. Então, Pitágoras acreditava que todos eles estudavam todos esses aspectos. E isso era muito importante para eles. Na música, Pitágoras encontrou na música a verdadeira manifestação desse demiurgo, desse arquiteto, e na matemática. Então, Pitágoras acreditava que a origem una das coisas, que o mundo real era um mundo ilusório. O mundo verdadeiro era aquele que estava por trás, que era o quê? A matemática e as proporções. E a grande representação, a grande expressão dessa matemática e dessas proporções, desse mundo mais real, era a música. Né? Então, Pitágoras desenvolveu uma série de experiências e avançou dentro de uma série de aspectos da música, né, que levaram a música a caminhar agora para um modo diferente. Ele deu um salto na música com suas criações. Uma das primeiras delas é essa de como ele vai descobrir as escalas, a série harmônica, né? Porque ele, como disse, não inventou nada. Então, a primeira coisa interessante aqui é sobre essa questão da história do ferreiro. Dizem que Pitágoras estava passando por um lugar onde se ferra animais, uma casa de ferreiro, né? E ouvia o bater dos martelos, e algumas notas que batiam desses martelos, né, quando eles estavam batendo no ferro, né, eram agradáveis ao ouvido. E outras não eram tão agradáveis. Então, Pitágoras foi lá, com sua intuição e o seu brilhantismo, e olhou e disse, bom, o ferro é o mesmo que eles estão batendo. Esses homens têm praticamente o mesmo corpo. Então, a diferença deve ser o martelo. E fez as experiências, e olhou para os martelos, e viu que martelos de mesmo peso, martelos que tinham metade um do outro, martelos que tinham a diferença de 2/3, de 3/4 um para o outro em relação ao peso, tinham sons agradáveis. Na mente de qualquer um, passaria despercebido, mas Pitágoras achou que ali tinha alguma lei desse demiurgo para os seres humanos. E desenvolveu esse experimento que ele chamou de um monocórdio. O que ele fez? Ele disse, bom, vamos dizer que eu posso colocar o som desse martelo como se fosse uma corda esticada. Né? Então, se eu divido aqui pela metade, através desse cavalete móvel, né, então significa que seriam martelos de pesos iguais, porque a corda está exatamente dividida na metade. Então, se eu bato aqui, ou se eu toco aqui, né, vai ter um som parecido. É como 2 martelos batendo junto. Então, vai ser o mesmo som. Então, ele tocou essa corda e viu que era o mesmo som. E também ele viu que, sem o cavalete, só com a corda solta, era o mesmo som também, só que sem o cavalete era o mesmo som mais grave e com o cavalete do meio era o mesmo som mais agudo. Então ele começou a achar isso muito interessante. E ele foi dividindo essa corda pela metade, depois em 3 partes, depois em 4 partes, né?
é construindo essa experiência. Mais ou menos aqui está uma figura. Essa figura provavelmente não é da Grécia, parece é da Idade Média, mas mais ou menos para exemplificar como ele ia fazendo. Ele construiu todo esse equipamento aqui, esse mônio, né? Depois ele ampliou, e ele percebeu que quando a nota sozinha emitia um som, a que tinha metade vibrava, a que tinha um terço vibrava, a que tinha dois, e assim por diante. Então ele disse, mas como é que é isso? Então significa que essa nota que vibra maior, né, contém todas as outras notas. E eu posso dividir essas cordas até o infinito. Então, quando eu toco um som, esse som, na verdade, ele não é único. Ele tem esses outros milhares de sons dentro dele. Ele estava intuindo e descobrindo os harmônicos. E exatamente é uma das características, ou como ele mesmo dizia, ou como nós temos, uma lei da natureza, né? Quando você toca um som, na verdade, tem esses harmônicos por trás dele, né? Aqui, por exemplo, né, eu vou procurar, aqui já é um frequencímetro do tempo moderno, só para vocês verem o que esse frequencímetro capta quando você toca um som. Vamos ver o espectro dela aqui. Está vendo? Então, esse som aqui é o principal. E esse espectrômetro aqui, ele consegue mostrar para a gente que Pitágoras estava certo. Aqui vai ter milhares de sons secundários, até o infinito. Com isso aí, Pitágoras teve um pensamento filosófico muito importante, né? Ele então, né, pensou, então o todo, esse demiurgo, aliás, esse arquiteto, está em tudo no universo. E tudo no universo contém esse todo. Algumas pessoas chamam esse arquiteto de Deus, de Alá, de Jeová e assim por diante, né? Mas ele queria, de alguma forma, e através da música ele chega a essa prova, né? Então ele cria, né, a chamada escala pentatônica, através dessas divisões dessas cordas, né? E com isso começa a estabelecer certos padrões de desenvolvimento musical que foram muito importantes para a época. E depois também, claro. Então, ele ligava a filosofia, a matemática, porque ele acreditava que por trás da realidade é onde existia a verdadeira realidade, né? Ou seja, é mais ou menos o que acontecia naquele filme Matrix, né? Então, só que Matrix é o contrário, a verdadeira realidade é uma ilusão, mas são todos números binários, né? Que como é formada a matriz, criando uma ilusão. Para Pitágoras era o contrário. O que nós temos aqui é uma representação, né, ilusória, dada por 5 sentidos. E o verdadeiro mundo, a verdadeira realidade, é o que está por trás disso. São os números, as proporções, as leis, né? Então, essa conexão que Pitágoras faz, né, é muito importante para que a gente possa entender a relação da matemática, da filosofia e da música. E Pitágoras, toda a escola dele baseava-se exatamente nisso.
baseava nessa concepção, baseava-se nessa necessidade de purificação, melhorando o ser humano, através de práticas, algumas práticas difíceis de se fazer, né, mas que eram exigidas. Os filósofos, os estudantes da escola, os iniciados, como eles diziam, né, tinham que saber música, tinham que saber matemática, geometria, e mais uma série de características que faziam com que, a partir desse conhecimento, desse estudo, eles se purificassem. Até chegar ao ponto que não precisariam mais entrar nessa roda de samsara, ou seja, não precisaria mais dessas encarnações. Né? Então, era isso que eu gostaria de falar, dessa relação desse grande filósofo, né? E da música. E agora vou chamar a nossa doutora em matemática, né, que é a professora Luciana. Vou deixar vocês em companhia dela, e ela vai continuar essa relação de Pitágoras agora com a matemática. Ok, professor Mário, muito obrigada aí, então, pelas palavras. E aí, então, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela com vocês, para a gente, então, ter esse momentinho de... Bom, ok. Então, como o professor Mário já falou, eu vou falar para vocês sobre Pitágoras como sendo o matemático. E aí, então, o professor Mário já disse, né, que Pitágoras era um gênio, né? Pitágoras era um gênio matemático, Pitágoras era filósofo, Pitágoras era religioso, né? Pitágoras criou a sua própria escola, e E a gente não se sabe ao certo se toda a contribuição que Pitágoras fez à matemática foi de fato obra dele ou obra de algum dos seus seguidores, tá? Bom, aqui está uma foto da escola pitagórica, né? Na época de Pitágoras, na verdade, uma imagem bem bonita, onde a gente vê aqui, então, grandes pensadores daquela época, grandes matemáticos, filósofos, enfim. E a crença de Pitágoras era que tudo era número. Então, foi Pitágoras quem introduziu na matemática o conceito de prova. E com esse conceito de prova, o conceito de raciocínio dedutivo, né? Antes, a matemática consistia de procedimentos empíricos, e foi a partir de Pitágoras que ela começou a ser estruturada, a ter uma estrutura lógica. É o início da matemática, como a matemática é conhecida hoje. Então, foi Pitágoras que introduziu os 3 elementos básicos da matemática, que são a abstração, a prova e o raciocínio dedutivo. Bom, o exemplo mais memorável de sabedoria atribuído a Pitágoras foi, de fato, o teorema que recebe o nome dele, Teorema de Pitágoras. Esse teorema pode ser enunciado assim, né? Então, a gente tem aqui o enunciado do Teorema de Pitágoras como o quadrado sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados sobre os catetos. Então, aqui na imagem, olha, você vê que a gente tem aqui um triângulo retângulo, né? Aqui em A é um triângulo retângulo. O lado oposto a esse triângulo retângulo a gente chama de hipotenusa, e os lados e os outros lados desse triângulo a gente chama de cateto. Então, em outras palavras, né, o que a gente tem, o enunciado do Teorema de Pitágoras é: se eu considero aqui sobre hipotenusa esse quadrado que está de verde, né, que tem lado A, então a área desse quadrado é A ao quadrado, e considero sobre os catetos outros quadrados, um de lado B, então vai ter a área B ao quadrado, que é esse quadradinho que está de amarelo, um quadrado no lado C, que é esse que está de vermelho. Então, vale essa relação sobre as áreas. O A ao quadrado, a área desse retângulo aqui verde, é igual à soma das áreas desses outros 2 retângulos, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Bom, o Teorema de Pitágoras, na verdade, ele já era conhecido antes de Pitágoras, né? Existem registros de que chineses, babilônios,
os índios, os gregos, enfim, já conheciam o Teorema de Pitágoras. Muitos tablets de barro, dotados no período de 1800 a 1600 a.C., foram encontrados, né, decifrados. Né, hoje eles se encontram em museus, mas, enfim, um deles, inclusive, que é chamado de Plimpton 322, está na Universidade de Colômbia, e os pesquisadores descobriram que existe nessa tabela ternos pitagóricos, ou seja, o 3, o 4 e o 5 seriam os valores de A, B e C. Então, por exemplo, o B vale 3, o C vale 4 e o A vale 5. São chamados de ternos pitagóricos, são números que satisfazem essa condição do Teorema de Pitágoras. Na verdade, antigamente, eles já conheciam o Teorema de Pitágoras para alguns ternos pitagóricos, mas não tinham demonstrado o teorema. Então, foi Pitágoras que fez a demonstração do teorema, né, a demonstração formal do resultado, e por isso, então, o teorema ficou com o seu nome, Teorema de Pitágoras. Com relação às demonstrações, a gente não sabe ao certo qual foi a demonstração que Pitágoras fez, né? O que a gente tem de registro é que Euclides, por exemplo, no seu livro, Os Elementos, né, mais de 2 séculos depois de Pitágoras, deixou várias dessas demonstrações registradas, né? E a gente tem hoje cerca de 400 demonstrações do teorema. Tem um professor de matemática de Ohio, nos Estados Unidos, que ele reuniu aqui, olha, nesse livro, A Proposição de Pitágoras, 370 demonstrações do teorema. E essas demonstrações que ele reuniu são demonstrações que envolvem tanto triângulos isósceles, quanto relações entre triângulos equiláteros, vários tipos de prova, usando relações métricas de circunferência. Vários matemáticos estudaram e provaram esse teorema também, como Bhaskara, o próprio Euclides, tem demonstração de Pappus, de Leonardo da Vinci, tem até a demonstração de um ex-presidente dos Estados Unidos, né, na verdade foi o 20º presidente dos Estados Unidos, James Garfield. Na verdade ele ficou só 3 meses no poder, né, como presidente, talvez não seja tão lembrado, mas ele também fez uma demonstração desse Teorema de Pitágoras. Então, a gente tem, assim, uma série de demonstrações desse resultado, por ele ser um resultado tão importante. Bom, e uma coisa interessante quando a gente fala de Teorema de Pitágoras também, é que existe uma generalização para o Teorema de Pitágoras, né? Essa generalização, ela foi demonstrada por Euclides, também no seu livro Os Elementos, e a generalização diz o seguinte, olha, se construirmos figuras semelhantes sobre os catetos e sobre a hipotenusa do triângulo retângulo, a soma das áreas das figuras construídas sobre os catetos é igual à área da figura construída sobre a hipotenusa. Então, se vocês observarem essa figura que está aqui, ó, nós temos vários exemplos que ilustram essa situação. Então, esse primeiro exemplo que está aqui, a figura construída é um triângulo, né? Na verdade, são 3 triângulos que são construídos sobre a hipotenusa e sobre os catetos desse triângulo retângulo, e o resultado do teorema, então, diz que essa área que está de azul um pouco mais escuro é igual à soma das outras 2 áreas. Isso vale para uma situação mais geral, olha, se você pega a figura aqui que está um pouco maior, né, você vê que aqui você tem uma figura que tem nome pré-definido, mas que se eu construo uma figura desse tipo e outras 2 figuras semelhantes ao longo dos outros catetos, a área dessa figura é igual à soma das áreas das outras 2 figuras. Isso vale também quando a gente está trabalhando, por exemplo, com polígonos regulares, né, como seria o caso dessa figura que está aqui um pouco menorzinho, no cantinho aqui, onde a gente tem, então, essa relação válida para esses polígonos. A generalização também do Teorema de Pitágoras, né, essa generalização que eu estou falando, também foi demonstrada por George Polya, né, então são 2 pessoas aí importantes, né, que trabalharam nessa generalização desse teorema. Uma outra relação que a gente pensa, né, que vem do Teorema de Pitágoras, é o famoso Teorema de Fermat, né, o que fala o Teorema de Fermat? Então, pensou-se o seguinte, essa relação que aparece aqui, olha, nesse slide agora, como A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, pensou-se, se eu tirar esse quadrado, esse 2 aqui de cima, e, por exemplo, eu colocar 3, eu ficaria com A ao cubo igual B ao cubo mais C ao cubo. Então, a pergunta é,
Existem números reais A, B e C de tal forma que satisfazem essa relação quando eu troco 2 por 3? Ou ainda mais, existem números reais A, B e C que satisfazem essa relação quando eu troco esse 2 por um N qualquer, onde o N maior ou igual que 3? Né? Esse é conhecido, conhecido como o famoso teorema de Fermat, né? Fermat propôs isso aí, e quando ele propôs, ele escreveu no cantinho, né, do papel que ele estava usando, de que ele tinha uma bela demonstração para isso, mas que não cabia ali naquele cantinho. Bom, resultado disso é que esse teorema, a demonstração desse teorema ficou aberta por 365 anos, e só recentemente, né, que um matemático chamado Andrew Wiles conseguiu demonstrar esse teorema agora em 1995, né? E esse matemático também, né, foi laureado com a medalha Abel, com o prêmio Abel, que é um prêmio que os matemáticos ganham, né, que os melhores matemáticos ganham devido a essa contribuição na solução, na demonstração do teorema de Fermat. Mas, enfim, vamos voltar aqui, então, para o teorema de Pitágoras, né, porque hoje o objetivo de discussão é Pitágoras. Bom, os pitagóricos também, né, Pitágoras, uma outra grande descoberta dos pitagóricos foi com relação aos números irracionais. Então, vamos ver o que é um número irracional. Um número irracional é um número real que não pode ser obtido pela divisão de dois números inteiros, ou seja, não é um número racional. Então, quando surgiu o primeiro número irracional? Foi quando a gente considera, então, o triângulo retângulo, e aí a gente considera os lados, os catetos desse triângulo retângulo, como sendo 1. Então, aqui os dois catetos valem 1. Da relação do teorema de Pitágoras, a gente tira, então, que a diagonal desse quadrado, ou seja, a hipotenusa desse triângulo retângulo que está de vermelho aí, vale, então, raiz de 2. É só aplicar o teorema de Pitágoras aqui, você observa que isso vale raiz de 2. Certo? Bom, então, os pitagóricos descobriram esse número, raiz de 2, e mais. Eles descobriam que esse raiz de 2 ele não podia ser encontrado, não podia ser medido com precisão. Por maiores que fossem as unidades de medidas que você estava considerando, por mais precisa que fosse a régua, esse número ficava sem comprimento ali dentro. Eu não conseguia, ele ficava deslocado, não conseguia marcar ele dentro da escala. Ou seja, não havia nenhum número racional igual a raiz de 2. Então, descobriu-se que o raiz de 2 era irracional. E essa descoberta foi uma descoberta fantástica, descoberta dos números irracionais. Porém, foi um fato de que os pitagóricos escondiam. Por quê? Porque a existência de um número irracional ia contra a perfeição de Pitágoras. Como existia um número que eu não poderia representá-lo, que eu não poderia medi-lo, que eu não poderia expressá-lo como a divisão de dois números inteiros. Então, eles tentaram esconder, né, essa existência dos números irracionais, e conta-se a história que um dos discípulos de Pitágoras, né, que deixou escapar essa descoberta, quando eles faziam uma viagem, assim, pelo mar, ele caiu do navio e morreu. Ele caiu, e a gente não sabe, né, mas se foi acidentalmente, né, essa queda dele. Mas, enfim, a descoberta, então, dos números irracionais assinala um dos grandes marcos da história da matemática. Então, são vários outros números irracionais importantes que a gente conhece hoje, né, como o π, o e, a raiz de 3, todos esses números desempenham um papel fundamental dentro da matemática, né? Além desses números irracionais, tem um outro número irracional que também desempenha um papel muito importante, que é chamado número de ouro. Esse número de ouro, ele tem assim, um papel importante, porque ele é um número irracional misterioso, enigmático, e ele está presente, ele surge numa infinidade de elementos da natureza. Bom, esse número φ, né, ele é representado por essa letra maiúscula, φ aqui, que é a inicial do nome de Fídias, que foi o escultor e arquiteto grego encarregado da construção do Partenon em Atenas. Então, aqui está o valor dele, ó, esse φ vale 1,618, essa dízima aqui, tá bom? E aí, o objetivo agora é a gente entender por que esse número, né, de certa forma, ele é considerado um número misterioso, enigmático.
Bom, vamos entender de onde vem essa razão. Esse número é chamado de número ouro, ou ainda conhecido na literatura como a divina proporção, ou razão de ouro, tá? E ela vem do seguinte fato. Olha, considero aqui uma linha reta, como está aqui no desenho, e aí essa linha reta a gente vai dividir ela em duas partes. Eu estou denotando essas partes aqui, então, por parte A e por parte B, como está aí na figura. Então, o que você observa? Nós temos aqui a parte A, que é uma parte maior, e a parte B, uma parte menor. Só que essas partes se relacionam da seguinte forma. Essa parte menor A, a parte maior A, está relacionada com a parte B, nessa razão, A sobre B. E essa razão, ela é igual à razão quando eu considero o todo, que é o A mais B. Então, eu considero aqui o todo, A mais B, está relacionado com essa parte maior, que é o A. O impressionante é que vale, de fato, aquele número de ouro, vale esse número aí, 1,618. A gente aproxima para 1,618. Então, essa razão, né, ela relaciona as partes divididas ao todo. E isso assumiu um imenso significado simbólico para os babilônios. Isso continha o segredo da constituição do mundo, como as partes se encaixavam umas com as outras, e como a soma dessas partes se relacionava ao todo. Era como se pensasse assim, olha, essa parte menor seria o indivíduo, o B, estava relacionado com a humanidade, que é o A, e o A, que é a humanidade, se relaciona com o todo, que é o AB, e esse todo como sendo o mundo, como sendo o universo. Daí, então, esse caráter tão místico para esse número, né? Para os pitagóricos. Bom, e um fato extremamente importante foi quando eles perceberam que o pentagrama tinha essas propriedades, né? O pentagrama tinha essas proporções. E o que é o pentagrama? Então, o pentagrama é essa estrela regular que está aqui, ó, à direita, essa verde, ela é formada como? Você considera, então, o pentágono. O pentágono, olha, essa figura geométrica que está aqui formada por 5 lados. Então, você une os vértices desse pentágono e a união, né, vai te dar uma figura que é chamada de pentagrama. Então, nesse pentagrama, aparece, então, essa razão de ouro. De que forma? Olha, nesse lado que está aqui, ó, marcado como A, B e C, a gente observa que esse AC, esse segmento todo AC, a gente pode olhar para ele como sendo o todo, naquela definição da razão, da proporção, da razão ampla. O valor AB, de A até B, aquela parte um pouco maior, e B até C menor. Então, esse pentagrama é uma figura regular. Se ela é uma figura regular, ela tem várias propriedades, e isso vale para as outras partes desse pentagrama, como, por exemplo, essa que está aqui do lado. Todas essas partes se relacionam, e a relação, a razão, é aquela razão áurea, é aquele número de ouro que apareceu antes, né? Então, todas essas propriedades, né, são muito importantes, e quando Pitágoras descobriu as proporções no pentagrama, né, que essas proporções eram a proporção áurea, Pitágoras tornou esse símbolo como a representação da escola pitagórica. Bom, isso era mais um dos motivos que confirmou o lema de Pitágoras, de que tudo é número. Tudo é número. Ou seja, a natureza segue padrões matemáticos. E aí esses padrões são vistos quando a gente, por exemplo, relaciona o número de ouro com sequência de Fibonacci e a espiral de ouro. De que forma que a gente faz essa união? Veja, a gente viu aqui que o número de ouro, ele é dado, a gente encontra ele fazendo essas proporções, como está nessa figura de azul, né? O todo se relacionando com as partes. A sequência de Fibonacci é uma sequência constituída por números. O primeiro número da sequência é 1, em seguida a gente pega o 1 de novo, porque a sequência ela é obtida assim, você pega 2 elementos e soma. Então, 1 mais 1 deu 2. Quem seria o próximo elemento? Eu vou somar esse número com o seu anterior sempre, ou seja, eu vou pegar o 2, somar com 1, deu 3. Então, depois que eu pego o 2, somo com 1, deu 3, eu vou somar o 3 com 2, que é o anterior ao 3. 3 com 2 deu 5. Depois, como que eu obtenho o próximo número? Eu pego 5 e somo com o anterior, que é 3. 5 mais 3, 8.
Aí, mais uma vez, o próximo número seria o quê? Seria o 8 somado com o seu anterior, que é 5, dá 13. E aí você vai somando dessa forma e obtém essa sequência que é chamada de sequência de Fibonacci, ok? Bom, mas tudo isso aí fica mais interessante quando a gente relaciona, então, quando a gente desenha essa espiral, né, que aparece aqui, seguindo o fluxo dos quadrados do retângulo áureo. Então, o retângulo áureo é esse retângulo grande aqui, formado por AB, né, retângulo áureo ou retângulo de ouro, e cada desses elementos menores que aparecem aí são quadrados, e se você une esses elementos, esse fluxo aqui nos quadrados, você tem essa figura que é chamada de espiral de ouro ou espiral logarítmica, né? E aí, então, essa espiral logarítmica, esse número de ouro, essa sequência de Fibonacci, aparece em várias situações, né? Ela aparece, por exemplo, aqui, ó, na arte, por exemplo, quando você analisa o quadro de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, né? Você observa que aqui, ó, tá aparecendo essa espiral logarítmica, essa espiral de ouro, né? Aparece aí a proporção áurea, a razão de ouro. Aqui, nessa construção do Paternò, você observa também que as pedras foram colocadas de tal forma que existe essa razão, né? Então, está aqui a espiral aparecendo aqui nessa construção, então ela aparece também na arquitetura. Ela aparece na natureza, nos animais, por exemplo, aqui, ó, quando você divide uma concha, né, daquelas conchas lá do caramujo, a proporção, a razão, a espiral aparecendo aqui, olha, dentro dessa figura, dessa concha. Aparecem também nas plantas, olha, aí tem uma imagem de uma plantinha, onde dá para a gente ver bem direitinho, né, quem que é essa espiral. Aparece também quando a gente relaciona o humano, e aparece ainda quando a gente olha para o universo, como essa última figura que está aqui. Então, isso tudo reforça a tese defendida por Pitágoras, de que a natureza, de que o universo segue padrões matemáticos, né? Então, ainda, de acordo com Pitágoras, a crença de Pitágoras de que tudo é número. Para Pitágoras, a origem de tudo é representada por números. O número é a menor célula. E ele achava que para você conhecer o mundo verdadeiro, você tinha que conhecer os números. Então, esses conhecimentos sobre o número misturava misticismo e matemática. Existia uma certa magia nos números, segundo Pitágoras, né? E agora, então, a gente pode falar um pouquinho sobre a contribuição de Pitágoras com relação a esses números. Então, foi Pitágoras quem definiu quais são os números pares e os números ímpares. Então, os números pares são aqueles que, quando dividido por 2, restam 0, o resto é 0. E os números ímpares, quando você divide por 2, dá resto diferente de 0. Então, os números pares são aqueles que acabam em 0, 2, 4, 6, 8, e os ímpares em 1, 3, 5, 7 e 9. Né? A partir desses números pares e ímpares, né, tem uma outra definição que também é atribuída aos pitagóricos, que é de número primo. O número primo é aquele que é dividido apenas por um e por ele mesmo. Então, hoje, aqui, eu coloquei aqui do lado nessa figura, você observa que aqui está uma sequência de números primos, né, na verdade existem infinitos números primos, aqui são os primeiros números primos. As propriedades dos números primos ainda hoje são muito estudadas, né, são objeto de estudo em teoria dos números, muitos problemas ainda em aberto com relação a esses números primos. Mas um fato interessante que a gente destaca aqui quando a gente está falando dos números primos e dos pitagóricos é que o 2, para os pitagóricos, não era um número primo. Então, a sequência de números primos começava a partir do 3. Por que o 2 não era um número primo? Porque para Pitágoras, o número 1 e o número 2, eles não eram considerados números, eles eram considerados os geradores dos números ímpares e dos números pares. Daí, então, o número primo começava em 3. Bom, além disso, né, ainda seguindo nesse fascínio de Pitágoras pelos números, ele definiu o que a gente chama de números figurados. Os números figurados são aqueles que podem ser representados por um conjunto de pontos do plano com uma organização padronizada, de modo a formar uma figura geométrica.
E aí, aqui nessa figura, a gente tem o primeiro exemplo de números figurados, que são os números triangulares. Então, a figura geométrica formada nesse caso é um triângulo. E aí, o 1 é um número triangular. Depois, você tem que o 3 é um número triangular. Depois, 6 é um número triangular. 10 é um número triangular, formando assim uma sequência, né? Formando assim, olha, um triângulo, uma pirâmide. Então, desses números aqui, você observa que o 10, ele tinha um particular, Pitágoras era particularmente apaixonado pelo número 10, ele achava que o número 10 era o número perfeito. Primeiro, porque ele era, né, a base do sistema decimal. Segundo, porque ele é a soma dos 4 primeiros números. Então, se você somar o 1 com 2, com 3, com 4, essa soma dá 10. Né? Então, eles tinham um verdadeiro fascínio pelo número 10. Eles até juravam pelo número 10, né, de tão importante que eles achavam que esse número 10 era o número perfeito. Então, ele era a base aqui, ó, e com esse número 10 a gente conseguia construir uma pirâmide, como essa da figura que aparece aqui. Bom, além desses números triangulares, a gente tem aqui os números quadrados, né, que são aqueles que representam, a figura geométrica representada é um quadrado, como sendo 1, depois vem o 4, depois vem 9, depois vem 16, e depois a gente tem também, seguindo a mesma ideia, os números pentagonais. Então, aqui a figura geométrica que você tem para os números pentagonais é um pentágono, né, ou seja, uma figura que tem 5 lados, né, e começa com 1, vai com 5, depois 12, depois 22 e assim por diante. E tinha também os números que são chamados os números hexagonais, onde a figura geométrica, né, que a gente encontra aqui nesse caso, é um hexágono, ou seja, formado por 6 lados. Então, a gente começa com 1, depois vem o 6, depois o 15, depois vem o 28. Então, essa é a classificação que Pitágoras dava para esses números que são chamados os números figurados. Além disso, ele definiu outras classes de números, por exemplo, um número que é perfeito, quando você tem a soma dos divisores resultando o próprio número, como é o caso do 6 e do 28, você encontra os divisores, e aí você faz a soma disso aí, volta nesses números, né? Nós temos também os números que são chamados por Pitágoras de amigáveis, onde cada um deles é igual à soma dos divisores próprios do 8, por exemplo, 220 e 284. Se você calcula os divisores e soma o de 1, vai dar o outro número, né? Então, por isso eles são chamados de números amigáveis. Nós temos também aqui a definição de número deficiente. Número deficiente é se a soma de seus divisores próprios é menor do que o próprio número, como é o caso do 15. Os divisores próprios de 15 são 1, 3 e 5, e quando eu somo isso é um número 9, que é menor que 15. Então, 15 é um número deficiente. E da mesma forma, nós temos a definição de número abundante. O que é um número abundante? É aquele que, quando você soma os seus divisores próprios, essa soma é maior do que o próprio número, como é o caso, por exemplo, do 12. Então, os divisores próprios do 12 são 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 e 6. Quando você soma isso aí, dá 16, e isso é, de fato, maior que 12. Ok? Bom, todas essas classes de números, né, desempenham um papel fundamental na teoria dos números. Até hoje, diversos problemas de teoria dos números ainda não foram selecionados, tá bom? E aqui, então, para finalizar, eu só gostaria de observar que a matemática deixada pela escola de Pitágoras é, de fato, um marco na história da matemática, né? As descobertas de Pitágoras possibilitaram um avanço na matemática, transformaram a matemática em uma estrutura lógica de grande poder e de grande beleza. Gostaria só aqui de mostrar para vocês algumas referências, né? Tem várias referências de livros de história da matemática que você encontra essas informações que foram passadas aqui. Tem também, para quem é professor de educação básica, de ensino fundamental e médio, tem várias dissertações de Prof. Mat que abordam esse tema e que, de certa forma, explicam como você deve, né, introduzir esses conceitos, ou como você pode introduzir esses conceitos no ensino médio e no ensino fundamental. Tá bom? Coloquei aqui também alguns sites, né, do GeoGebra, né, que é um software matemático
que lá permite fazer essas visualizações, por exemplo, da demonstração do Teorema de Pitágoras, ou da generalização do Teorema de Pitágoras, tem vários conteúdos, você pode acessar online, né, não precisa nem baixar o programa em si, tá bom? E, enfim, é isso. Eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham, que isso serviu pelo menos de despertar a curiosidade para estudar, de fato, quem foi Pitágoras e todas as contribuições que esse grande matemático deixou para nós. Obrigada. Obrigado, professora. Apresentação brilhante, né? Tenho certeza que todo mundo gostou e achou realmente a apresentação brilhante. Cadê a professora? Ela deve ficar comigo aqui agora. Isso, assim, pronto. Né? Depois de uma apresentação dessa, ela não pode desaparecer, né? Bom, gente, nós estamos aqui abertos a perguntas que vocês queiram fazer, né? Sobre essas questões, né? Sobre as duas apresentações, né? Estamos aqui à disposição, né? Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma curiosidade, algum comentário que vocês desejem fazer. Deixa eu ver onde está aqui não estou vendo o chat aqui. Cadê o chat? Para a gente poder acompanhar melhor aqui. Pronto, já estou vendo aqui. Disponível. Uhum. Bom, terá que tem... Olha aqui, tá vendo? Tem aqui a Maria Virgínia dizendo, excelente palestra, gostei de ver a explicação de algo que ela está dizendo que a gente apenas, né, decorava no ensino médio, fundamental e médio. Às vezes a gente aprende as coisas e não sabe de onde elas vêm, né, e o porquê daquilo. E aí, quando a gente entende, né, e vê toda a história por trás, né, daquilo, a gente, de fato, passa até a dar um pouco mais de valor, né, naquele conceito, naquele conteúdo estudado. Isso é uma das grandes belezas que a história da matemática tem, né, poder resgatar isso aí, de onde surgiram as coisas, né, de onde surgiram os fatos. Exatamente. Então, se alguém tiver alguma curiosidade, estamos aqui à disposição. Acho que aqui o Daniel Neves está dizendo, Guido D'Arezzo criou os nomes das notas e pode, baseado ou relação aos estudos de Pitágoras. Pitágoras depois de... Como eu disse, provavelmente todos esses estudos que sobraram de Pitágoras foram transmitidos pelos seus discípulos, porque a vida de Pitágoras, tanto a vida quanto a morte, também é muito nebulosa, né? Dizem que ele, junto com seus discípulos, teriam sido queimados no incêndio que aconteceu na escola de Crotona, por questões políticas, aí fica tudo isso muito nebuloso, e a filha dele foi a única que escapou com alguns fragmentos de escritos reais dele, né? Então, e esses fragmentos, dizem que Platão comprou esses fragmentos a preço de ouro. Uma fortuna ele pagou por esses fragmentos. Então, e sem dúvida, depois eu posso colocar aqui, né, algumas fontes, né, sobre a relação de Pitágoras com a música. Não existem muitas fontes. Como eu disse, fontes de Pitágoras não existem muitas, né? Porque ele foi realmente foi uma escola que, para os historiadores, é um mistério. É como se, de repente,
surgisse, assim, do nada, uma escola com esse nível de conhecimento, né? E que desapareceu também do nada de maneira trágica. É mais ou menos essa relação que se tem de Pitágoras, né? Tem poucos livros escritos, e os livros que têm escritos assim mais sobre essa relação com a música, né, eles entram um pouco nessa parte mística também que a professora falou, da relação da matemática com a parte mais mística de Pitágoras, como também a parte da música com a parte mais mística de Pitágoras. Eu esqueci de falar aqui, para não me alongar muito, que Pitágoras acreditava que ele desenvolveu a teoria da música das esferas, né? Então, que você tinha aí como os planetas vibravam, né, giravam em torno de si, então eles emitiam sons. E desenvolveu toda uma teoria também muito interessante sobre isso, eu não quis colocar aqui para não me alongar. Mas outras oportunidades vão ter, porque Pitágoras é um fundo sem poço, né? Se você começar a cavar, tem muita coisa, muita relação, né? Muito interessante. E então, professora, está aqui sobre essa questão dos Pitágoras e dos números em relação à realidade. A professora está sem o microfone. Bom, desculpa. Bom, a resposta dessa pergunta é uma resposta filosófica, né? Na verdade, Pitágoras era um filósofo e ele acreditava que tudo poderia ser feito, né? Que tudo era número. Então, ele de fato achava, né, que todas as coisas eram números e que os números vinham de fato em primeiro lugar. Então, é uma parte da crença filosófica que ele tinha, né, de fato, com relação a isso aí. Eu não sei se você quer completar com essa parte filosófica de Pitágoras, professor Mário. O que acontece é que nós teríamos que entender como é que os gregos entendiam os números. Né? Então, os gregos entendiam os números eram como entes, né? Não eram somente como para definir coisas em si. Eles em si traziam uma definição deles mesmos. Então, por exemplo, o universo, na sua imanifestação, era o zero. Quando esse demiurgo, esse arquiteto, ainda não tinha decidido criar o universo. Então, era o zero. A partir do momento que ele decide criar o universo, é um ponto, é um. Né? Então, em seguida, ele começa a criar a linha, ou seja, o 2, que são 2 pontos. Então, ele cria a reta, mas ainda é de forma linear. Né? Quando ele cria o 3, então o 3 já começa a manifestação do triângulo, né? E já começando a manifestação do mundo real. Né? E assim eles vão evoluindo até chegar aos sólidos, né? 3, junto de 3, juntando do 4, tudo, até chegar aos sólidos. E o mais interessante, né, é que esse entendimento dos números, até chegar aos sólidos, também existe muito na chamada geologia, ou seja, nos cristais, de como os cristais são formados, de como os seres humanos são formados e tudo mais. Ou seja, é um mundo muito fascinante esse aí. Mas eles entendiam como entes, eles não entendiam como número, assim, tipo, esse aqui é um copo, então é um copo. Não, esse aqui é o 1, né, que está originando o universo, né, e que aqui é representado por esse copo, mas esse copo, na verdade, já existe antes nesse universo se manifesta. Ou seja, era uma relação muito filosófica, né, com a matemática, com a música, com a astronomia, com a geometria,
Era uma maneira muito diferente de ver os números. Então, hoje não. Hoje nós entendemos os números como simples representações, né? Então, é para representar, para contar e tudo. Mas isso não é verdade, isso é verdade apenas para os leigos. Mas para os grandes matemáticos, isso também não é verdade. Um grande matemático, e a professora sabe disso, né? Ela pode chegar para você e dizer assim, nossa, essa equação é de uma elegância, assim, quase como se estivesse dizendo, é um desfile de modas essa equação, é de uma elegância, sabe? É de uma beleza, é de uma perfeição, coisa que nós, que não somos matemáticos, né, não conseguimos perceber. Então, isso também é levar os números a um outro patamar que não seja simplesmente que vai para o ente, né? Então, a elegância das equações, né? Quer dizer, isso é uma coisa muito importante, né? E isso vai se transmitir para a física, né? Ou seja, quando a matemática se junta à física, e se junta, inclusive, com a física quântica, aí essas equações se tornam mais elegantes ainda, né? Mas isso também iríamos entrar em outra palestra um pouco mais complicada que essa, e aqui nós estamos falando de Pitágoras. Mas veja quantas coisas Pitágoras trouxe que vai levar a todos esses desdobramentos. As provas para serem aceitas na escola pitagórica eram bem rígidas, porque aí Pitágoras entra numa questão de mundos iniciáticos, né? Vejam que eu falei que nós tínhamos o mundo mítico, o mundo místico e o mundo racional. Esse mundo racional já aparece exatamente como a professora falou ali, na escola de Pitágoras e tudo mais, eles vão fazer deduções, né? O mundo mítico e o mundo místico já tinha uma outra forma de se apropriar do conhecimento. Então, para se ter esse conhecimento, somente os iniciados tinham essa capacidade. Uma das primeiras provas era passar 5 anos sem falar nada, só ouvindo. Então, você tinha que passar 5 anos sem falar nada, só ouvindo. Outro, eram certos alimentos que não podiam comer. Né? A terceira era aprendizados de instrumento. Uma quarta era o domínio da matemática da época. Né? Não só da parte filosófica da matemática, mas também da matemática em si. Eles estudavam profundamente a matemática. Então, o discípulo tinha que passar por essa prova também da matemática. Então, tinham determinadas características que misturavam o mundo místico com o mundo racional. Né? E quem vai, assim, mostrar isso muito bem é Aristóteles. Aristóteles na verdade, assim, embora venha bem depois de Pitágoras, né? Mas é um dos grandes, digamos assim, um dos grandes testemunhos ainda, o que está mais próximo dos pré-socráticos. E, por consequência, de Pitágoras. É quem vai recolher depoimentos por onde passaram, dos discípulos do discípulo do discípulo, já que não deixaram nada escrito. Né? E, então, eram provas muito duras. É o que nós temos conhecimento. Né? Existiam outras provas mais complicadas, como quanto tempo sem comer, ou seja, tinham provas iniciáticas, não só as provas técnicas de domínios, da matemática, da música, da astronomia, de tudo isso, mas tinham provas iniciáticas, por quê? Porque essas iniciações eram a busca daquilo que nós falamos, da perfeição, da volta ao arquiteto. Né? E se voltava ao arquiteto na medida que compreendesse as leis do demiurgo, que foi aquele que veio a este mundo com as leis, por exemplo, o Φ, né? A proporção de ouro, a espiral de ouro, que está em tudo. A professora mostrou ali, mas está nos seus olhos, nas galáxias, na natureza. Essa espiral está praticamente em tudo. Né? Então, alguns perguntam, isso foi o acaso
ou realmente teve um arquiteto, né, que estabeleceu, e um demiurgo que simplesmente desenhou essas leis para que a gente pudesse utilizá-las e só descobrisse elas. É uma pergunta que a gente não tem a resposta, né? Assim, aí vem, né, de quem acredita no quê, né? Nós não vamos entrar nessa questão. Para quem gosta de estudar, de ler, né, essas coisas de filosofia, aquele livro que eu falei para vocês, né, que é Pitágoras e seu Teorema em 90 Minutos, aquela coleção, né, dos filósofos em 90 minutos, é uma coleção bem legal de para quem não é, digamos, né, experiente, mas que gosta do assunto, né? Um livro de leitura bem agradável que conta muita coisa sobre essa parte da escola pitagórica, do que eles faziam, o que eles acreditavam. É bem interessante o livro. O senhor tem ele aí, Eu tenho um livro aqui que eu lembrei agora, né? É do Walter Gooddeutsch, As Estruturas Musicais do Mundo, a Herança de Pitágoras e a Investigação Harmônica. Esse, tá dando para ver o livro? Tá de cabeça para baixo, não? Tá ao contrário, vocês estão conseguindo ler? Opa, aqui. Então, esse livro aqui, ele exatamente fala muito de tudo isso que eu acabei de falar. Né? É um livro que tem a sua parte técnica, tem a sua parte histórica, mítica, mística, né? Sobre essa relação de Pitágoras com a matemática, mas principalmente com a música. E como a música se relaciona com a matemática no mundo de Pitágoras, né? Então, alguém pediu, assim, mais informações? Pois é, Pitágoras tocou algum instrumento? Tinha que tocar, né? O instrumento muito comum na época de se tocar era a lira, né? A lira que era um instrumento órfico também, de iniciações anteriores a Pitágoras, dos cultos órficos. Então, é possível, mas aí nós já não sabemos, aí como tudo agora estamos no caminho das especulações, né? Que ele tenha tocado talvez a lira, mas ele com certeza tocou instrumentos porque era uma das provas iniciáticas, né, dos discípulos, aprender música, tocar um instrumento, né? Então, a possibilidade que ele tenha feito isso é muito grande, né? É um tema realmente que fascina a todos, né? Porque ele vai levar, são 3 áreas complexas, né? A filosofia, a matemática e a música. A matemática, de certa maneira, mediando essas 2 áreas, pelo que eles acreditavam, né? Então, eu acho que realmente é muito importante. Professora Luciana, estão perguntando qual livro que você citou. Eu vou escrever aqui o livro, o que eu apresentei aqui. O livro que se você puder colocar a projeção da minha tela de novo. Então, esse primeiro livro que está aqui, ó, Pitágoras e seu Teorema em 90 Minutos. Tá? Na verdade, é uma coleção que tem outros filósofos também, mas esse aqui em particular fala sobre Pitágoras. É a coleção 90 Minutos. Tá bom? Ok, pode descompartilhar a tela. Então, esse é o livro que eu falei para vocês, né? Esse livro realmente vai ajudar bastante, né? Tem a relação... Ele tem outros, né? Mas eu acho que esse é um dos mais completos, principalmente em relação a Pitágoras, né?
e como ele dava importância à música, né? Daí, talvez, o meu fascínio por ele, né? Eu tenho estudado Pitágoras já há algum tempo, né? E cada vez que eu estudo, mais eu descubro coisas dele, né? Sobre a escola, sobre a vida dele, ou as especulações, né? Veja a importância de Pitágoras, né? Platão, que já era um homem famoso, né? Mas não tão famoso como depois se tornou, era muito rico, né? E dizem que gastou uma fortuna por uns alfarrábios, que foi o que sobrou do incêndio. Então, um dos grandes discípulos de Pitágoras, né, que depois vai, inclusive, do ponto de vista da matemática mesmo, né, é Filolau. Filolau. Filolau foi um dos grandes discípulos de Pitágoras, inclusive dentro da matemática. Eu não diria que foi o melhor, porque Pitágoras tinha grandes discípulos, né? Mas Filolau foi um dos que mais vai depois, mas tem outros, né? E cada um deles vai se especializando em uma série de coisas. Isso dos que escaparam do incêndio, porque dizem que a grande maioria dos discípulos morreram no incêndio. Né? Um incêndio criminoso, né? Feito por seres humanos que não conseguiam entender a filosofia pitagórica, né? Inclusive, quem falou sobre essa questão de quais as provas, dizem que um dos chamados acusmáticos, que ainda não eram os matemáticos, né? Veja que os discípulos de Pitágoras, quando entravam mesmo, chamavam-se matemáticos, ou matematicóis, né? Como eles diziam. Então, os acusmáticos, né? Um deles, exatamente revoltado por não ter passado na iniciação para entrar na escola, ficou 5 anos e tudo, mas não conseguiu passar no teste, fez aquilo que todo mundo faz, né? Que Pitágoras estava predizendo coisas, corrompendo jovens e trazendo catástrofes para a cidade. Então, pouco antes teria acontecido. Olha, tudo isso, eu sempre gosto de colocar que isso tudo é uma nebulosidade, entende? É uma nebulosa de Andrômeda, ou seja, não se sabe exatamente se foi isso ou não que aconteceu. São relatos, né? Que ele... Então, ele incitou a cidade, teve um terremoto pouco antes, que destruiu algumas coisas na cidade, e ele disse que Pitágoras teria não só previsto, mas ele teria provocado o terremoto. Né? E com isso, a cidade toda revoltada, né? E principalmente soldados e tudo, invadiram a escola e queimaram ela com os discípulos. Alguns conseguiram escapar, e os que conseguiram escapar foram aqueles que depois se esconderam e aos poucos foram aparecendo, né? Essas histórias, é muito interessante como isso está repleto na escola, na história antiga, de homens, ou de grupo de homens, né, que dão um salto na humanidade naquele momento, em uma série de coisas, aparecem sem saber de onde, fazem com que a humanidade avance por todas as suas contribuições e desaparecem de maneira trágica. E aí os discípulos é que ficam passando aquela informação, às vezes, por milhares de anos. Né? Nós conhecemos um muito, né? E acreditamos muito nele, que é Cristo, né? Apareceu, né? Deu as contribuições que deu maravilhosa e
foi perseguido, e a escola e os discípulos dele de maneira trágica, né? Mas, mesmo assim, os ensinamentos deles continuam até hoje, né? Então, guardadas as devidas proporções, isso acontece muito na história da humanidade, né? Talvez são seres que, como Pitágoras, você tem outros como Lao Tse, você tem Hermes Trismegisto, né? Buda, e tantos outros. Aparecem e desaparecem, na sua grande maioria, de maneira trágica. Nem todas as vezes de maneira trágica, mas a maioria sim. Então, gente, se não houver mais perguntas, eu gostaria de agradecer a professora Luciana, por ter aqui se disposto a, junto comigo, compartilhar dessa brilhante palestra. Acredito que nós vamos fazer isso de novo, dessa vez vai ter um filósofo também. Aí vai ser em 3, vai ser mais interessante ainda, né? Um filósofo que tenha... Sim, aí o filósofo pode... essa abertura, né? Professora Luciana na matemática, eu na música, e um filósofo vai ficar mais interessante. E gostaria de agradecer também a presença de todos e de todas, né? Que ficaram aqui 1h30 praticamente com a gente, né? Gostaria também de agradecer ao IDA, ao Instituto de Artes, né? E ao Departamento de Música, que proporcionaram toda a estrutura para que a gente estivesse aqui, né? E, finalmente, gostaria de agradecer ao DEX, né? Porque nós estamos na Semana Universitárias, chovendo atividades interessantíssimas, né? E, então, estamos todos aí de parabéns. Obrigado mais uma vez. Eu queria também agradecer, professor Mário, pelo convite mais uma vez, né? Como você já disse, agradecer ao IDA, né, por ter organizado essa apresentação, ao monitor que está aqui com a gente, o Luiz, né, que está ajudando. Agradecer ao DEX por todas essas atividades que estão sendo feitas aí na Semana Universitária. Agradecer as pessoas que participaram, né, prestigiaram a gente aí, né, os alunos, os colegas, a família. Aproveitar e mandar um beijo grande para minha filhadinha lá, que está lá em Minas. Madrinha está morrendo de saudade, um beijo. Madrinha vai aí um dia desse, quando a pandemia acabar, espero que logo. E agradecer, então, a presença de todo mundo aí. E nos vemos numa próxima ocasião.